Peppa Pig sempre arranca risadas com suas aventuras super divertidas. Mas se tem uma coisa que não é o forte desse desenho é a lógica. Já percebeu que existem várias coisas que simplesmente não fazem o menor sentido na história? Sem dúvidas, uma coisa muito estranha em Peppa Pig é a diferença de tratamento entre os irmãos. O papai Pig e a mamãe Pig parecem ter uma preferência clara pelo George. A gente pode até pensar que é porque ele é mais novo, então precisa de mais atenção. Mas a diferença entre os dois é absurda. O George já teve uma festa de aniversário gigantesca dentro de um museu, com direito a um dinossauro robô e até um pula-pula temático. Enquanto isso, a Peppa ganhou apenas uma festinha caseira, onde o papai Pig se vestiu de mágico para entretê-la. Claro, ainda foi legal, mas não dá para comparar com tudo que fizeram pelo George. Se pensarmos bem, a Peppa sempre é muito boazinha e raramente dá trabalho para os pais. Será que existe um motivo oculto para essa diferença de tratamento? Ou será que, quando ninguém está olhando, a Peppa se comporta de um jeito totalmente diferente? E aí, curioso para conhecer todos os 11 fatos que não fazem o menor sentido em Peppa Pig? Então, calce suas botas douradas, porque está começando mais um mundo da Peppa. Durante muito tempo, uma das grandes incógnitas do universo de Peppa Pig foi a misteriosa tia Dottie. Apesar de ser mencionada de forma bem esporádica, ela nunca havia aparecido na série, até 2024. Esse mistério durou muitos anos, e a primeira vez que seu nome surgiu foi no episódio Cavalo Rodas Brilhantes, que foi ao ar lá em 2011. Ou seja, ela já existia no lore da série há mais de uma década, mas só agora decidiram mostrá-la de verdade. O episódio que finalmente trouxe tia Dottie para a tela foi Dia de Ação de Graças, lançado em 2024. E o detalhe mais curioso nisso tudo é que, dentro da própria lógica do mundo de Peppa Pig, ela passou anos sem visitar sua irmã, a mamãe Pig. Esse sumiço ficou ainda mais evidente porque Peppa não se lembrava dela e George sequer sabia de sua existência. Isso significa que a última vez que tia Dottie viu a mamãe Pig foi quando Peppa ainda era um bebê, e depois disso, simplesmente nunca mais deu as caras. Agora, vem a pergunta: será que morar em outro país realmente é uma justificativa válida para ter passado tanto tempo afastada? Afinal, a própria família Pig já viajou para vários lugares do mundo, sem nenhum problema. França, Itália, Estados Unidos e até Austrália já foram destinos da turminha. Então, se todos conseguem viajar tão facilmente, por que tia Dottie não conseguiu fazer uma visitinha sequer durante todos esses anos? Dessa forma, parece até que ela não faz tanta questão assim de manter contato com seus familiares e que, talvez no fundo, prefira manter distância da mamãe Pig e de sua família. Será que existe algum segredo por trás disso? Os casais que aparecem no desenho sempre seguem o mesmo padrão: um homem e uma mulher da mesma espécie. Isso provavelmente acontece porque, mesmo nesse mundo super fantasioso, parece que seres de espécies diferentes não podem ter filhos. Ou talvez esse seja um tema completamente evitado no universo de Peppa Pig. Mas se for assim, como as pessoas encontram seus parceiros? Afinal, parece que em cada cidade só existe uma família de cada espécie. A única exceção notável foi a mamãe Pig e o papai Pig, que estudaram juntos quando eram crianças e acabaram formando um casal. Porém, quando vemos o flashback da escola deles, não aparecem outros futuros casais estudando juntos. Então, será que os outros personagens tiveram que viajar para encontrar seus parceiros? Será que todo mundo se casou com alguém de cidades diferentes? Isso levanta um grande mistério. Como será que as famílias da cidade da Peppa surgiram? Parece que tem algo aí que não faz muito sentido. Já faz mais de 2 décadas que Peppa Pig está no ar, e nesse tempo todo, os personagens simplesmente não envelheceram nem um pouquinho. Isso acontece porque o desenho segue aquela lógica onde o tempo quase não passa, assim como acontece em Os Simpsons e Pokémon. Até aí tudo bem, né? Mas então, como é possível que a Peppa e sua família já tenham comemorado 6 natais diferentes ao longo do programa? Se a linha do tempo do desenho seguisse um fluxo mais realista, o máximo que deveria ter se passado era cerca de 1 ano desde o primeiro episódio da série. Mas claramente não é o que acontece. Será que, no mundo de Peppa Pig, o Natal acontece mais de uma vez por ano? Se for isso, seria incrível se acontecesse na vida real também, né? Imagina só receber presentes várias vezes ao ano? Seria um sonho. Mas, no fim das contas, isso continua sendo mais um dos grandes mistérios do universo de Peppa Pig. Algo que definitivamente não faz muito sentido é a existência do Super Batata com superpoderes tão impressionantes, enquanto nenhum dos outros vegetais demonstra ter qualquer habilidade especial. Se ele é um super-herói de verdade, por que passa tanto tempo estrelando filmes e apresentando programas de televisão em vez de salvar o mundo? Se a lógica fosse seguida à risca, o mais razoável seria que ele dedicasse seu tempo a proteger as pessoas, certo? Agora pense no episódio em que o Sr. Batata precisou de ajuda. E se, por acaso, naquele momento crucial, o Super Batata estivesse ocupado gravando um programa de TV? Como ele poderia ter agido rapidamente para salvar o dia? Bom, talvez exista uma explicação que justifique tudo isso. É curioso perceber que, quando está diante das câmeras, o Super Batata não faz uso de nenhum de seus superpoderes. E, por um acaso, ele é idêntico ao Sr. Batata, não acha?
Pode ser que o Super Batata que vemos na televisão seja, na verdade, apenas o Senhor Batata interpretando um personagem. Mas, ao mesmo tempo, há indícios de que um Super Batata verdadeiro pode realmente existir, usando seus poderes para combater o mal enquanto o outro finge ser ele para o público. Se você, assim como a gente, tá na dúvida sobre isso, então comenta aqui embaixo, Batata. Se tem uma coisa que o Papai Pig adora, é ostentar suas habilidades. Afinal, ele se considera um especialista em muitas áreas, mas a que ele mais gosta de se gabar é a engenharia. Sim, ele trabalha como engenheiro e todo mundo acredita que ele é incrível nisso, mas às vezes parece que ele não tem a menor ideia do que está fazendo. Por exemplo, quando ele resolve mostrar sua grande habilidade ao pendurar um quadro na parede. Ele insiste que sabe exatamente o que está fazendo, mas no fim, acaba destruindo completamente a parede. O mais engraçado é que depois de toda essa bagunça, a Mamãe Pig consegue pendurar o quadro sem nenhuma dificuldade, deixando o Papai Pig completamente sem graça. Outro momento hilário é quando ele tenta explicar para as crianças que o concreto é como uma poça líquida até endurecer. Mas, de alguma forma, ele acha que é uma ideia genial entrar dentro do concreto fresco enquanto fala isso. Como todo mundo podia prever menos ele, o concreto endurece e ele fica completamente preso. Sério, como um engenheiro profissional cometeria um erro desses? As irmãs da Madame Gazela formam uma banda chamada Gazelas do Rock e parecem viver em um lugar bem distante. Dá para perceber isso no episódio Despedida da Madame Gazela, onde vemos que a casa delas fica em uma região coberta de neve, bem diferente da cidade ensolarada da Peppa. Mas o estranho é que, mesmo morando tão longe, elas conseguiram viajar até a casa da Madame Gazela e chegaram lá no mesmo dia. Se as duas cidades são próximas o suficiente para permitirem uma viagem tão rápida, então a cidade da Peppa também deveria estar cheia de neve, ou pelo menos com um clima bem frio. Algo definitivamente não faz sentido aí. Agora, prepare-se para algo que vai te deixar realmente intrigado, porque isso aqui é daquelas coisas impossíveis de explicar logicamente. Se você já reparou bem nos personagens de Peppa Pig, deve ter notado um detalhe bizarro. Todos eles possuem apenas 3 dedos, mas não são 3 dedos normais, são 3 dedos gigantes e um tanto estranhos. Agora imagine se a Peppa e sua turma ganhassem um filme live action. Seria assustador ver esses dedões no mundo real, mas o mais esquisito mesmo é que, apesar dessas mãos tão incomuns, os personagens usam os objetos normalmente, como se tivessem mãos humanas comuns com 5 dedos. O que não faz o menor sentido. Se você acha isso estranho, lembre-se que outros desenhos animados também têm personagens com características esquisitas, como as meninas superpoderosas, que sequer têm dedos visíveis. Agora fica a pergunta: como esses personagens conseguem segurar qualquer coisa? A Peppa Pig pode ser esperta, mas quando o assunto é manter o ursinho Ted por perto, ela definitivamente não é das melhores. Durante a viagem para a Itália, por exemplo, ela conseguiu perder o Ted várias vezes. Até aí tudo bem, acontece. O estranho mesmo é que, toda vez que isso acontecia, o mesmo policial aparecia com o ursinho e o devolvia para Peppa. Agora, como isso é possível? O Ted foi perdido em lugares completamente diferentes. Primeiro no avião, depois em um restaurante e, por fim, na casa de férias da família Pig. Mas, de alguma forma, esse mesmo policial misterioso sempre estava no lugar certo e na hora exata para devolver o ursinho. Isso levanta uma questão sinistra. Como ele sempre sabia onde encontrar o Ted? Será que ele é um especialista em recuperar objetos perdidos? Ou tem algo mais estranho por trás disso? Quem sabe ele estava espionando a família Pig esse tempo todo? Se for esse o caso, a Peppa deveria ficar bem preocupada. Se tem uma coisa que acontece com frequência em Peppa Pig, é todo mundo tirando sarro do Papai Pig por causa do tamanho da sua barriga. Desde a sua própria esposa até a Peppa, ninguém poupa a chance de brincar com o peso generoso dele. Dá para perceber que ele não tem exatamente um estilo de vida saudável, afinal, em diversos episódios ele aparece comendo bastante e sem se exercitar tanto. Mas o mais curioso é que, apesar disso, o desenho parece contradizer essa ideia. Mesmo sem ser um grande atleta, o Papai Pig tem uma força que chega a ser absurda. Em algumas cenas, ele demonstra uma capacidade física que não faz o menor sentido. Um exemplo claro disso é quando ele participa de um concurso de pulo em poças de lama e, do nada, pula tão alto que acaba saindo da órbita da Terra, indo parar no espaço. Sem contar aquele momento inesquecível em que ele tentou ser cuidadoso ao colocar um prego na parede, mas acabou destruindo a parede inteira no processo. Isso definitivamente não é algo que um porquinho sedentário conseguiria fazer. Aliás, sabe o que também é uma excelente ideia? Clicar no botão de inscrição para receber nossos vídeos diários sobre suas animações favoritas. Assim, você nunca perde nenhuma novidade. Já imaginou se cada personagem de Peppa Pig realmente seguisse uma dieta baseada no seu tipo de animal? Isso tornaria o desenho bem mais realista, mas ao mesmo tempo, quase impossível de ser como conhecemos. Afinal, na vida real, muitos animais têm dietas super específicas e podem até ser alérgicos a certos alimentos. Mas Peppa Pig ignora totalmente essa lógica. No desenho, todos os personagens
personagens comem como se fossem humanos normais, mesmo que tenham características bem animais. Um ótimo exemplo disso é a Wendy Lobo. No episódio de seu aniversário, ela come um belo pedaço de bolo, mas se fosse na vida real, esse tipo de alimento seria um verdadeiro veneno para lobos e cachorros. Isso porque muitos ingredientes comuns para nós podem ser extremamente perigosos para eles. Agora que chegamos ao fim, não precisa ir embora. Na sua tela, tem 2 vídeos super divertidos que a gente separou especialmente para você. É só clicar em um deles e continuar maratonando com a gente. Te esperamos lá. Valeu e até a próxima!